Bom dia, realmente também te recebo esse sofá com todo prazer e toda humildade para levar informação. Esse é um tema que realmente tinha gana de falar dele. Problema ligado ao intestino, que também está ligado à nossa saúde de uma forma geral. Se não sabe, inflamação intestinal ele é uma realidade e a alimentação determina e de que maneira nossa saúde e nossa qualidade de vida. Mas não sabe disso. Muitas vezes não estou muito claro de que isso existe, que a alimentação é importante, que é preciso cuidar do corpo, cuidar da alimentação, mas na verdade não está chamando mesmo uma explicação mais detalhada e mais aprofundada sobre toda essa questão, licenciado, e entende qual que é o papel do intestino no funcionamento do corpo. E hoje no terceiro com todo prazer, especialista em medicina tradicional chinesa, no Santa Fala de Leila Rocha. Muito grata por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muitas vezes o corpo físico acaba para adoecer, está sentindo várias coisas, vários sintomas, vários problemas a nível de estresse, de sono, perturbação mental, não tem problemas psicológicos, não está esquece, não está falando, bom, nunca sei o que está passando comigo, chama médico, mas eu sei o que está passando com a minha cabeça, o que está passando, não tem batimento cardíaco, nunca sei o que quase não tem problema no coração, nunca sabia porquê. Muitas vezes não está bem para médico, vira toda, nunca está descobre cozer. Não está passa a vida toda na farmácia, nunca sabe onde que não está, em que caminho que não está. Às vezes a situação é bem simples, esse problema é bem simples, ponto de gatilho muitas vezes é intestino. Sim. Certo, doutora? Certíssimo. Qual é o papel que o intestino tem no funcionamento do corpo e qual é a perspectiva de medicina tradicional chinesa em torno de toda essa questão de alimentação, nutrição e funcionamento intestinal para o nosso corpo? Certo. A pergunta é bastante pertinente porque quando nota nascer que um capital da saúde, né? E nota nascer com um capital de bactérias. Nós intestino, e o aparelho digestivo começa na boca e termina no ânus, ele é povoado, nós é um hospedeiro, nós é como se fosse um hotel, ele é povoado por cerca de 10 trilhões de bactérias. Desses 10 trilhões de bactérias, notem que as bactérias benéficas e que as bactérias maléficas. Todo dia, 24 horas, 24/7, notem cerca de 100 trilhões de bactérias que têm entrar no nosso organismo e que está a ser eliminado. Ou seja, tem essa entrada e essa saída. Desses 100 trilhões, cerca de 100 trilhões de bactérias, convém que não tem garantia que são bactérias benéficas. Quando não tem o desequilíbrio entre as bactérias, e ali não está a falar de alimentação, não está a falar da própria higiene, por exemplo, o telemóvel, que é uma coisa que nunca ninguém está a lembrar de limpar. O telemóvel é considerado o objeto mais sujo que existe e o objeto com mais bactérias tem. Okay? Por telemóvel, a gente leva o telemóvel para a casa de banho, a gente está na mesa, a gente mexer no telemóvel, a gente apanhar uma batatinha frita pôr na boca, né? Ou seja, o telemóvel, a gente vai analisar, ele é mais sujo com sanitas, estudos já mostraram isso, testes já mostraram isso. E nunca tem hábito de limpar o telemóvel, ou seja, esse constante trazer destas bactérias maléficas ao organismo te causa uma perturbação que não está chamada de disbiose, que é esse desequilíbrio das boas e das más bactérias em que as más ganham. Sim. Daí vem todos estes sintomas que não estava ali a falar. E quando não tem déficit de bactérias boas, que funcionam como probiótico para nós, sim, exatamente. Para o nosso intestino, ou prebiótico, sim. Prebióticos e probióticos. As bactérias más acabam por tomar o lugar. Sim. Né? E depois, daí, tudo aquilo que não sabe, né? Nosso corpo fica vulnerável. Exatamente. E não acaba para contrair doenças. E doenças, se não falei que é só o corpo físico, acaba para afetar nosso ser de uma forma geral. Nós um ser holístico, sobretudo hoje fala-se muito em ver o homem como um ser holístico e que deve ser mesmo. Então acaba por nos afetar os nossos corpos mentais, físico e não só. O intestino, há uma relação direta do intestino com o cérebro. E o cérebro, sim. Estas bactérias, as bactérias benéficas, são produtoras de serotonina, de dopamina, das hormonas de bem-estar. Quando que as bactérias maléficas têm um número maior, obviamente não há essa produção. E quando não há essa produção,
depois instala-se depressão, ansiedade, tristeza, melancolia. E essa ligação intestino-cérebro dá-se através de um nervo que não tem bastante importante e que eu vejo ignorado, que é o nervo vago, né? Em que porque a produção das hormonas de bem-estar, por exemplo, da serotonina, 95% é produzida no intestino. Ou seja, se nosso intestino estiver saudável, nunca está a dormir. Nunca está a dormir, nunca está alegre, nunca está bem com a vida, né? Precisamente por causa disso. E não está depressivo. Não está completamente depressivo. E depois tem outras doenças que também precisamente desse desequilíbrio. Hoje mesmo, ontem, a Universidade de Coimbra publica um estudo que te prova precisamente após o nascimento. Se houver este desequilíbrio, se houver as alergias, né, eu estudo de dizer que as alergias extremas, e ali depois já me devem falar da relação intestino, pulmão e pele, a visão da medicina chinesa, as alergias extremas podem afetar o desenvolvimento do cerebelo e automaticamente poder levar a síndrome de déficit de atenção nas crianças, hiperatividade nas crianças. Porquê? Porque o cerebelo, nessa fase, ele está a fazer um processo que é de morte daqueles neurónios em excesso. E quando tem esse processo de alergias severas, esse processo de morte não existe, seleção não existe, essa poda. E então há a continuação desses neurónios e que leva a uma hiperatividade do cérebro. Isso quer dizer também que já uma criança por nascer, ele é um fator genético? Não, é depois do nascimento. Isso depois do nascimento, uma criança pode contrair problema de intolerância alimentar, alergias alimentares. Sim, e pode já trazer essa informação, se mãe, se pai já tem um historial de intolerâncias alimentares, por exemplo, lactose, glúten e outras, há já uma tendência. Né? Não pode dizer predisposição. Uma predisposição, exatamente. E depois do nascimento, se houver esta situação das alergias graves, pode dar-se esta situação. E foi muito interessante porque esse estudo saiu ontem e me tive a ler, ele é bastante interessante, ele também comprovar mais uma vez essa relação entre intestino e cérebro, entre imunidade e cérebro. Aliás, isso é muito importante, porque se me falei neste programa, eu também falo já a divisão de medicina tradicional chinesa sobre todo esse problema. Muitas pessoas, muitas vezes acaba até para desenvolver câncer, desenvolver outros problemas, diabetes e vários outros problemas, isso é tudo relacionado com o funcionamento intestinal, no microbiota intestinal. Quando é que estiver a funcionar direito, nosso corpo pode ser direito. O intestino é responsável para a distribuição de tudo aquilo que acaba para nutrir o nosso corpo, alimenta o nosso corpo, nutrientes e vitaminas e proteínas e tudo mais que o corpo também, numa linguagem bem simples. Já agora, esse estudo saiu essa semana? Ontem. Saiu ontem. Esse estudo é extremamente importante. Ele foi publicado na Expresso, não sei se passa aqui a publicidade. Para divulgar um bocadinho mais na Cabo Verde, as pessoas podem ter noção, mais ou menos, de importância de no consciente nossa cabeça. Não só em Facebook, precisamente, para divulgar. Só não pode alimenta bem, para não se comer direito, não é a qualidade mesmo do alimento, mas é comer aquilo que combina comigo. Não? E aqui é importante não falar de uma questão, moda como te costuma dizer, não caiu o que não te comer, não é o que não te absorver. E ali não está a falar de outra questão que é a absorção intestinal. Por isso não tem aquela questão da disbiose, que é aquela questão o sobrepovoamento das bactérias maléficas no aparelho digestivo, e não tem outra questão que é aquela questão de síndrome de absorção intestinal. E a síndrome de absorção também dá-se por causa da disbiose, mas também dá-se por intolerâncias alimentares, dá-se por uma alimentação desregrada, e é quando as paredes do intestino, né? Aquilo é um tubo, há fissuras, é como uma parede em que há fissuras. E então tudo o pólipos. Não é só pólipos, há mesmo fissuras. E então o que deveria ficar retido dentro do intestino e depois ser eliminado pelo ânus, acaba por essa toxicidade entrar na corrente sanguínea. Provoca inflamação de forma geral, provoca doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes vêm precisamente do intestino. O intestino é o nosso centro imunitário. Então qualquer doença autoimune, temos que olhar para o intestino.
hoje em dia, praticamente com todas as doenças, nós temos que olhar para o intestino porque é o nosso centro imunitário, por isso o nosso intestino tem que estar saudável. É a questão dos prebióticos, a questão dos probióticos, a questão da desparasitação intestinal. Também é muito importante, é muito pouco falado, quando está comprovado que a criança ou o adulto está com algum parasita. Mas é importante nós fazermos isto. E esta questão do intestino, síndrome do intestino irritável, já agora, como é que Exato. a medicina tradicional chinesa vê toda esta questão e como trata? É Certo. possível chegar-se à cura? É Sim. possível não chegar à cura? A medicina chinesa fala da relação entre o intestino, o pulmão e a sua exteriorização. Não expressa na crioulo. Sim, isso exteriorização é já hábito. É hábito. Isso é exteriorização. De maneira que doenças de intestino, dessa relação intestino-pulmão, da expressão, através de alergias respiratórias, asma, através de sinusites, de rinites e através de problemas de pele, por exemplo, dermatite atópica, que é muito frequente, e ali na Cabo Verde é muito frequente. Normalmente a dermatite atópica está associada a uma intolerância a glúten. E o glúten é só o maior inflamatório que não tem e que tem inflamar o intestino a um nível imenso. Então, quando não te retira aquele glúten, aquela criança já tem aquele problema de pele, ou seja, a relação direta. E a medicina chinesa está a falar disso. E notou ele na prática clínica, ou seja, aquela relação direta, intestino, pulmão, pele e a parte respiratória também. Isso quer dizer que as alergias também têm a ver com... Exatamente, e é precisamente o que esse estudo... Com o funcionamento exatamente, intestinal. Aquele tal estudo Estado urinoso bem microbiota. comprovado, que foi publicado ontem, precisamente isso. Precisamente isso. A história é preciso divulgar. Eu, como medicina chinesa, já está a dizer até mais de 5 mil anos, né? Então, para mim, é bastante interessante olhar. Ciência está a comprovar cada vez mais o que a medicina tradicional já estava a dizer. Ele é um casamento muito feliz. Eu muito, muito a favor da ciência aproximar cada vez mais da medicina tradicional. Aliás, a complementaridade. Modo como estou a dizer sempre, é bastante importante não falar sempre de complementaridade. E maneira que a medicina tradicional chinesa está a usar também alguns métodos para ajuda reverte ou pelo menos minimiza estado de saúde precário, que muitas vezes um paciente está minimiza sofrimento, é possível chegar a cura, não se está a falar de inflamação intestinal. Quando chega a desinflamação intestinal, muitas vezes é um processo longo, complicado, e muitas vezes aquilo que tem a ver com a alimentação, pessoas que até acreditam, pessoas que até entendem, é um trabalho extremamente difícil. Como é que tem sido a experiência da doutora Leila Rocha, enquanto especialista em medicina tradicional chinesa, uma área que também está prima pelo natural, por outras técnicas já menos conhecidas ali na Cabo Verde? Acho que é o único especialista que não tem nessa área. A medicina chinesa, ela utiliza várias técnicas. A técnica mais conhecida no Ocidente é a acupuntura, não é? E através da acupuntura nós conseguimos estimular pontos que também estimular o funcionamento correto do intestino e o funcionamento correto de todo o sistema imunitário. E se houver, por exemplo, já a situação do síndrome de intestino irritável, nota a tratar os sintomas e, mais uma vez, aqui a causa. Tratando através da fitoterapia chinesa, através de suplementação, mas principalmente através da retirada de aqueles alimentos, nutrientes que te provocam aquela inflamação. E sabendo que já aquela pessoa está a trazer uma certa fragilidade, é preciso reforçar constantemente. Mesmo tem um exemplo muito claro que é a minha filha. Minha filha foi diagnosticada com síndrome de dermatite atópica 4 anos. E automaticamente moia. Começa a ter aquelas lesões, moia o que estava a passar. Ou seja, ele é absolutamente intolerante a glúten. Então, ele quer comer glúten. E ali na Cabo Verde, infelizmente, por questões socioeconómicas, pessoas estão a comer trigo, estão a comer bolacha, estão a comer pão, porque economicamente cada conseguir ter acesso a outras coisas. E isso está a trazer toda essa questão da desinflamação intestinal, essa questão do sistema imunitário, a questão da saúde. Da saúde mais precária também. Exatamente, ou seja, pessoas estão tudo a correr atrás de saúde, quando a saúde está literalmente naquele prato, mas também ali, nesse caso, no bolso, porque as que estão a conseguir fazer uma dieta tão variada. Mas, doutora, será que é só no bolso? Será que é só no bolso? Não tem hábitos alimentares. Tem a ver com o hábito, sim, com a mentalidade.
É possível reverter, não nem tem que rever, não seja tem que aos divulgar, poucos. não tem que falar mais vezes sobre isso, precisamente porque não está conseguir fazer essa mudança. Por exemplo, aquela pessoa que pode comer aquele pão, né? De modo que eu vejo muitas vezes pacientes para comer aquele pão, mas pode comer aquele milho, pode fazer um papa de milho, pode comer um cuscuz, né? Ou seja, tem forma de ter alternativa àquele pão. E na caso de, rapidamente, tempo está voa, na caso por exemplo, no Sana Novembro, mês em que se pede maior reflexão e que leva pessoas a refletir mais sobre cancro de próstata, na caso de homens, uso de álcool, homens gostam de tomar uma cervejinha, se não se fala de determinados alimentos é prejudicial à saúde, imagina então o uso de drogas e de álcool enquanto uma droga comum, mais aceitável. Qual que é o impacto de álcool sobre o intestino? Impacto é direto. O álcool é extremamente inflamatório. É? E álcool tem inflamar principalmente, segundo a visão da medicina chinesa, a parte circulatória. E a parte circulatória, na medicina chinesa, a zona da próstata pertence em termos de meridianos, né? A distribuição do meridiano, o meridiano do fígado passa aí. Quando a pessoa te ingerir álcool, fígado é aquele primeiro que está mal. Né? Ou seja, aquele órgão em si já está a ficar comprometido por causa daquele álcool e ele está a comprometer aquele meridiano, por isso ele está a passar precisamente lá e ele está a fazer aquelas alterações lá. Por isso, mais uma vez, álcool de forma muito moderada, muito socialmente, não que para quem ingerir de uma forma assim, moda que eu vejo pessoas que ingerir e principalmente fazer prevenção, fazer exames. Doutora Leila Rocha, muito obrigada por estar aqui conosco. Tempo que te permite, e se calhar terá por não fazer uma conversa de uma hora ou muito mais. Mas obrigada por estar ali, leva nem que a pouco alguma informação a nós telespectadores. Hoje não fala de inflamação intestinal, não mostra ali nessa pequena conversa com o especialista em medicina tradicional chinesa, Leila Rocha, modo que é papel intestino e modo que o intestino determina a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Na próxima sexta-feira, nos ali, certamente, com o novo tema. Até lá, um bom fim de semana. Bom dia.